No mundo do direito, quando a gente escuta a palavra nulo, soa como algo definitivo, não é mesmo? Parece que a coisa simplesmente deixa de existir e pronto. Mas, e se um ato que é legalmente inválido pudesse, na verdade, criar direitos e até proteger pessoas? Pois é, vamos mergulhar nesse paradoxo que é, sinceramente, fascinante no direito brasileiro. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser quase uma investigação. Primeiro a gente vai entender o cenário do crime, digamos assim, esse mundo abstrato das leis. Depois vamos analisar as pistas, os defeitos de um ato. E, por fim, vamos descobrir a parte mais incrível, como um ato que nasceu morto pode deixar rastros bem reais e impactar a vida das pessoas. Então vamos lá. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma ideia muito poderosa, a de que existe um mundo jurídico. Pense nele como se fosse uma realidade paralela, uma camada que a lei coloca sobre o nosso mundo. Um simples aperto de mão, sabe? Um clique no botão comprar de um site. São fatos do dia a dia. Mas quando a lei olha para eles, eles ganham uma espécie de superpoder, passando a criar direitos e obrigações. E aqui está a peça fundamental de tudo isso, o fato jurídico. Sozinho, um evento não significa nada para o direito. É a lei que chega aí, como um holofote, ilumina aquele fato e diz: Ei, você, a partir de agora você importa para mim. É nesse exato momento que um fato comum vira faísca que pode começar toda uma cadeia de consequências legais. Ok, então um fato entrou nesse tal de mundo jurídico. Mas calma lá, ele não ganha um passe livre, de jeito nenhum. Agora, ele precisa passar por uma inspeção bem rigorosa. Um verdadeiro controle de qualidade em 3 etapas, para a gente saber se ele está apto a funcionar de verdade. E essa estrutura, que é simplesmente genial, foi criada pelo grande jurista Pontes de Miranda e ficou conhecida como a escada pontiana. A lógica dela é impecável. Pensa bem, como é que a gente pode discutir se um ato é válido ali no segundo degrau, se ele nem sequer chegou a existir para o direito no primeiro degrau? Impossível. Da mesma forma, não faz sentido nenhum falar dos efeitos de um ato lá no terceiro degrau se ele foi mal formado, se ele é inválido. Um degrau leva ao outro, não tem como pular. E é aqui, neste segundo degrau, o da validade, que a nossa investigação pega fogo. É aqui que a gente coloca o ato jurídico debaixo de uma lupa e começa a procurar as falhas, os defeitos de fabricação, digamos assim. É o momento de separar o joio do trigo, os atos saudáveis dos defeituosos. A diferença entre um e outro é brutal. Um ato válido, tudo certo, segue o baile. Mas o inválido? Ah, a invalidação não é só um merrinho técnico, não. É uma sanção, uma penalidade. É o sistema jurídico falando bem alto. Olha, você não seguiu as regras do jogo, então não vai ter o poder que queria. E essa ideia é tão fundamental que vale a pena repetir com as palavras de outro mestre. Ser, valer e ser eficaz são situações distintas e inconfundíveis. Ou seja, um ato pode nascer, isto é, existir, mas nascer doente, inválido. E mesmo que ele nasça perfeitamente saudável, algo pode impedir que ele produza seus efeitos no mundo, tornando-o ineficaz. São 3 checagens completamente diferentes. Certo. Um ato foi considerado defeituoso, inválido. Fim da história? Que nada. Agora a gente sobe para o terceiro e último degrau da escada para responder à pergunta: e agora? O que acontece na prática? Bem-vindo ao plano da eficácia. E aqui vem a pergunta que parece ter uma resposta na ponta da língua. Um ato jurídico que é nulo, ou seja, que nasceu morto para a lei, ele pode produzir algum efeito? A nossa intuição grita que não, né? Um ato com defeito não deveria ter poder nenhum. Pois é aqui que o direito mostra toda a sua complexidade e, olha, a sua genialidade, porque a resposta não é um simples não. A lógica pura e fria diria que um ato nulo é um zero à esquerda, mas a lei, de vez em quando, precisa intervir e dizer: opa, peraí, nem sempre é tão simples assim. E a ferramenta para essa quase mágica jurídica se chama eficácia putativa. A palavra putativo vem do latim, quer dizer aquilo que aparenta ser. Então, o que a lei faz é olhar para um ato nulo e, em situações muito específicas, decidir proteger alguém que, de boa fé, acreditou que aquele ato era verdadeiro. Aqui, a justiça pesa mais do que a formalidade. O exemplo clássico disso é o do casamento nulo. Imagina só, uma pessoa se casa, tudo certinho, festa, cerimônia, mas sem saber que existia um impedimento legal grave. Anos depois, esse casamento é declarado nulo
E aí, a lei vai simplesmente apagar todos esses anos? Não. Para proteger o cônjuge que estava de boa-fé, a lei fala, olha, para essa pessoa, o casamento produziu efeito sim, até o dia da anulação. E com isso, garante direitos sobre filhos, sobre patrimônio, é a proteção da confiança na sua forma mais pura. E partindo dessa mesma ideia de proteger quem confia no que parece ser verdade, a gente chega a um conceito ainda mais amplo e fascinante: a teoria da aparência. Aqui a lei não está protegendo só uma pessoa num contrato. Ela está protegendo a confiança da sociedade inteira nas instituições. Para entender isso, nada melhor que uma pequena história. Imagina a cena. Alguém entra numa repartição pública. O servidor está lá atrás do balcão, com o crachá, os carimbos, os papéis. Tudo parece perfeitamente normal, legítimo, como tem que ser. Só que aí vem a bomba. Descobrem que a nomeação daquele servidor foi irregular. Tinha um vício, um defeito legal na contratação dele. E aí, pela lógica fria da lei, se ele não era legalmente um servidor, todos os atos que ele praticou são inválidos. Agora pare e pensa no caos que isso seria. Casamentos que ele registrou, certidões de nascimento que ele emitiu, transferências de imóveis, todos os documentos que passaram pela mão daquele servidor, às vezes por anos. Tudo isso seria jogado no lixo simplesmente? A resposta, felizmente, é um sonoro não. E a salvação é a teoria da aparência. A lei faz uma escolha pragmática inteligentíssima para proteger a confiança do público que não tinha a menor condição de saber do erro interno. Aqueles atos são considerados válidos. A segurança de todo mundo pesa mais do que o defeito formal. E esse princípio é tão poderoso que vai além. Pense em alguém que compra um imóvel de uma pessoa que todo mundo acredita ser a herdeira legítima. Se tempos depois aparece um herdeiro que ninguém conhecia, o comprador que agiu de boa fé, que confiou na aparência, pode ser protegido. A lei, mais uma vez, escolhe estabilizar as relações na sociedade. Então, o que a gente tira de tudo isso? Bom, a primeira grande lição é que o direito nos dá uma ferramenta de análise muito poderosa, os 3 planos da existência: validade e eficácia. É como ter um kit de diagnóstico para a gente entender a saúde de qualquer ato jurídico. A segunda lição é que a invalidade não transforma um ato em pó, não o pulveriza. Pense mais como um vaso que se quebrou. Mesmo em pedaços, a lei pode decidir que alguns cacos ainda têm valor e podem ser salvos, principalmente para proteger quem não teve culpa nenhuma nessa quebra. E talvez a lição mais importante de todas. No fundo, tudo isso é sobre uma balança. De um lado, o peso frio e rígido da regra. Do outro, a confiança e a boa-fé das pessoas. E o que vimos hoje é que para a justiça funcionar no mundo real, essa balança precisa estar sempre em equilíbrio. E isso tudo nos leva à grande questão filosófica por trás do tema. Até que ponto a lei deve torcer suas próprias regras para proteger a nossa crença coletiva naquilo que parece ser verdade? É o eterno dilema entre a segurança da lei escrita e a necessidade de se fazer justiça no caso concreto. Uma pergunta que o direito tenta responder todos os dias.